Cumprimento a todos com a paz do Senhor, que o nosso Yeshua, o Cristo, possa reinar, continuar reinando, falando em vossos corações. Você poderá também nos acompanhar no nosso canal do YouTube. É só você digitar ali Pastor Ezio Henrique, Ezio com H. Você possa ouvir, meditar, compartilhar e se inscrever nesse canal para que você possa ser notificado com novidades, com alguns comentários que nós iremos fazer durante essas oportunidades que o Senhor tem nos abençoado, nos ajudado. Quero meditar com vocês, desde já agradeço, viu? São Marcos, capítulo 10, versículo 13, que diz o seguinte, Marcos capítulo 10, versículo 13. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou e disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraçais, porque das tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, impondo-lhe as mãos, e o abençoou. Pois bem, essa bênção com qual o Senhor abençoa essas crianças, você pode confirmar aí em Números, capítulo de número 6, a partir do versículo 22. O Senhor impõe as mãos sobre elas e abençoa com essa bênção araônica. Números, capítulo 6, versículo 22. Nós aprendemos nessa passagem, aonde lá no capítulo 18 também de São Mateus, que é uma referência sobre essa passagem, aonde os discípulos estavam preocupados, discutindo entre eles e ao ponto de perguntar ao Senhor quem era o maior. Então o Senhor, vendo essas crianças que aproximavam dele, ele então dá o exemplo, usa elas como exemplos. O que uma criança possa nos ensinar? Quando nós olhamos para uma criança, nós vemos a simplicidade dela. O que é simplicidade? A simplicidade não é misturar com outra. Isso é um adjetivo que qualifica uma pessoa singela, inocente, modesta e humilde, certo? Esse adjetivo eu entendo que é realmente isso. Singeleza, inocência, modéstia, humildade. Simplicidade é ausência de problema e de complicação. Por que ausência de problema e complicação? Não deixar as coisas piores que já estão. Isso também nos ensina. Pessoas simples como uma criança são mais felizes, Então nós vemos que o Senhor, ele coloca essas crianças no meio deles, segundo aqui Marcos, onde nós lemos, e ele nos dá uma lição, nos traz uma lição maravilhosa da parte do nosso mestre, Porque quando alguém traz essas crianças, os discípulos então tentam impedir, repreende essas crianças, e o Senhor então nos ensina algo maravilhoso. Porque uma criança também, ela nos ensina sobre a gente ter confiança e dependência. Confiança por quê? Dependência por quê? Dependência é porque uma criança, ela depende do nosso sustento. Uma criança depende do nosso teto. Uma criança depende do nosso alimento que a gente coloca na mesa para ela comer.
né? Dependência é a sujeição, a subordinação. Isso é qualidade daquele que depende de Deus, aquele que necessita de proteção. Então a criança, ela nos traz esse ensinamento na prática. Ou seja, se você quer ver, se você quer entrar, fazer parte desse reino, todos nós precisamos ser simples, dependente e confiante, porque uma criança nos traz tudo isso, né? Nós aprendemos isso com elas. Confiança é submeter à vontade de Deus. Deus é aquele que tem provido para a nossa vida nesses dias maus. Dependência, nós precisamos continuarmos dependendo do nosso Deus, porque sem Ele nós não podemos sobreviver neste mundo tão turbulento, tão desastroso. Coisas terríveis têm acontecido, mas se nós compreendermos, se nós receber, aceitar, né? Se nós colocar um propósito no nosso coração de ser como uma criança, na sua simplicidade, na sua singeleza, na sua inocência, nós também podemos colocar em prática a nossa dependência de Deus, porque nós estamos sujeitos, nós temos que nos sujeitar à dependência de Deus. Nós necessitamos dessa dependência, porque nós precisamos, mais do que nunca, dessa proteção e ser confiante, submeter à vontade de Deus. Se você pegar uma criança, assim como você tem a sua aí na sua casa, né? Seu filho, seu neto, né? Uma criança, você percebe nela uma certa inocência, uma certa dependência, uma certa confiança. Se você colocar ela no lugar mais alto e dizer para ela, pode pular que eu vou te segurar, ela vai abrir um sorriso nos seus lábios e vai se jogar nos seus braços. Você sabe por quê? Porque ela sabe que se ela se jogar, você vai segurá-la, né? Então esse é um exemplo simples que eu estou passando. Por quê? Porque nós aprendemos que a criança, ela confia em nós, e nós devemos, como servos de Deus, confiar nesse Deus provedor, nesse Deus o qual nós precisamos cada dia mais depender, nesse Deus o qual nós temos que entender que dentro dessa simplicidade, dessa humildade, Deus continuará realizando grandes obras na nossa vida. Ficamos com essa meditação: simplicidade, confiança e dependência. Que Deus abençoe e vos guarde. Um shalom, a paz. Muito obrigado.